Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma aula aqui no meu canal, professor Antônio Minhoto. Vocês devem estar estranhando aqui no fundo aqui, né? E a gente tem aqui, ó, ou melhor, desculpa, aqui, né, o Instituto Convicção. Nós criamos essa empresa de educação, eu estou junto nesse projeto e recomendo fortemente que você entre lá para conhecer www.institutoconviccal, né? Sem ser cedilha, sem tio, .com.br. Tem várias coisas de interesse, vídeo, textos, né? Em breve, grandes novidades vão vir aí pela frente, tá bom? Mas é isso. Espero que você esteja bem. E nessa aula aqui de hoje, nesse nosso encontro aqui, nós vamos começar um total de 4 aulas. Eu separei as aulas de uma maneira assim mais, digamos, mais curta até as aulas, porque eu acho que dá um aproveitamento melhor, menos slides, né? Muitos slides às vezes fica um pouco cansativo e você pode ver a aula 15, 20 minutos e acabou, né? E está resolvido. Muito bem. Então, pessoal, sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui com vocês, perdão, espero que esteja bem visível, né? Que a gente consiga conversar tudo direitinho. Tudo bem. E aí nós vamos conversar hoje aqui um pouquinho sobre justamente um tema que eu considero um tema assim bastante comentado, né? Nas graduações, os alunos, de uma certa forma, até vamos colocar assim, até reclamam, né? Dessa questão aí do cumprimento de sentença. Eu vou procurar colocar para vocês da maneira mais objetiva e mais didática possível, tá? E depois tem aí os comentários. Não esqueça de deixar o seu comentário, o seu curtir, indique para amigos. Pode fazer crítica nos comentários, tá, pessoal? Não é só entrar lá para elogiar. Se você acha que alguma coisa não ficou clara, não ficou bom, pode falar, dá lá o seu recado, ok? Muito bem. Bom, o cumprimento de sentença ele vem tratado no título 2 do CPC vigente entre os artigos 513 a 538. Mais para frente eu vou até voltar a falar nisso, mas o novo CPC, ele ele tratou a matéria, o cumprimento de sentença não existia. Essa nomenclatura, cumprimento de sentença, não existia no CPC 73, o CPC revogado, ou alguns chamam o CPC Buzaide, né? Por conta do seu autor, o Alfredo Buzaide. Não existia. Então, agora o novo CPC está tratando desse capítulo, né, o que antes se chamava execução de sentença, agora é o cumprimento de sentença. No CPC anterior, como eu falei, ó, em 73, havia inicialmente a chamada execução de sentença, que funcionava como um processo autônomo, né? É, uma execução de fato, e não como hoje, em que é simplesmente uma segunda fase do processo. Na execução de sentença antiga, essa do código do CPC 73, você tinha que citar, né, o devedor, tudo de novo, começava como se fosse uma execução de título extrajudicial, digamos assim, né? Digamos assim, não, era assim mesmo, né? E era diferente a sistemática, né? Era muito mais formal, muito mais, podemos até dizer, burocrática, né? Então, o novo código ele veio para buscar uma modificação dessa configuração e ter uma coisa mais dinâmica, mais célere, né? Bom, hoje o cumprimento de sentença ele é um incidente processual, um incidente porque está vinculado ao processo principal, cuja sentença ele busca cumprir. Então, já não é mais aquela visão de um processo autônomo, de algo que vai começar, vai ter como se começasse literalmente do zero, né? O cumprimento de sentença ele já parte de uma base de uma ação de conhecimento, uma ação principal, do qual ele, cumprimento, é um incidente. Por isso que se fala incidente processual. Como tem outros incidentes, antigamente tinha, né, de exceção de incompetência, era um incidente, hoje é como preliminar da contestação, mas, por exemplo, o incidente de falsidade continua existindo, né, o arguição de suspeição também é um incidente. Então, tudo isso são aspectos incidentais dentro de um processo.
No cumprimento de sentença e via de regra, o devedor requerido não é citado, mas intimado na pessoa de seu advogado constituído no processo de conhecimento, tratado no artigo 513, parágrafo 2º, inciso 1. Veja, eu estou colocando aí via de regra, né? Há situações em que, por exemplo, se você tiver um réu devedor que foi revel, se ele foi revel, ele não vai ter advogado constituído, então ele vai ter que ser intimado sobre o cumprimento de sentença, pessoalmente, porque ele não se defendeu na primeira instância, não se defendeu no processo de conhecimento. Mas eu estou dizendo via de regra porque a gente está colocando a revelia como uma exceção. Uma regra não é que todo réu seja revel, né? Ao contrário. Então, se ele se defendeu, ele tem um advogado, então, no cumprimento de sentença, ele vai ser intimado na pessoa do advogado dele. Se o requerido foi revel no processo de conhecimento, então ele será citado nos termos do artigo 246, parágrafo 1º do CPC. Então, aí, ó, citação eletrônica, oficial de justiça, via correios, edital. A eletrônica, eu diria que ainda é conturbada, né? Essa coisa de você tem gente que reporta aí de julgados, de locais que aceitaram a citação até via WhatsApp, né? Via aplicativo, que é um aplicativo que faz muito sucesso no Brasil, e dizem que é o local onde faz mais sucesso, né? O WhatsApp é no Brasil. Mas a questão da citação via WhatsApp ainda é conturbada, mesmo via e-mail, né? De qualquer maneira, eu colocaria oficial de justiça via correios e edital, são as citações, formas apesar que o CPC diz que a forma padrão de citação é via correios, mas pode ter a citação por oficial de justiça, especificado na lei quais são as hipóteses, ou via edital também, ok? É isso. Se a sentença em cumprimento trouxer uma relação jurídica de fundo sujeita a condição ou termo, o requerente credor deve comprovar que essa condição se realizou, artigo 514 do CPC. Claro, né, pessoal, se existia aquela história, você não pode exigir o cumprimento da obrigação da outra parte se você não cumpriu a sua. Né, aquela exceção do contrato não cumprido, né, exception non ad implet contratos, quer dizer, como é que você... eu vou entrando aqui com cumprimento, o réu não cumpriu aqui, ou o devedor não cumpriu com a sua obrigação, tá, mas você não cumpriu com a tua, existia uma condição ou termo que você deveria adimplir para poder exigir do outro cumprimento. Então, é isso que diz o 514 do CPC. Aí eu trago aqui um julgado, né, só para dar uma... Eu gosto de trazer julgado para dar assim, uma ilustração, né? Aqui do TJ de São Paulo, de 2023, ação de rescisão contratual acumulada com a reintegração na posse. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que condicionou a reintegração na posse do bem à restituição dos valores pagos, percebe? Isso é uma condição. Então, para poder ter reintegração de posse, você tem que restituir o valor pago. Provavelmente a pessoa comprou, pagou só uma parte, o cara está pedindo a reintegração de posse, está perfeito, mas ele não pode ficar com o preço todo que pago. Talvez possa ficar com o sinal e tal, senão seria um enriquecimento sem causa. Sentença já transitada em julgado que impôs condição para a reintegração da posse do bem. Interpretação do artigo 514 do CPC. Finalidade da respeitável sentença foi restabelecer as partes ao estado anterior, o chamado status quo ante, comando de reintegração de posse desvinculada à devolução do valor devido acarreta prejuízo à parte agravada, decisão mantida. Então, ó, olha a parte final que eu até destaquei em negrito. Comando de reintegração de posse desvinculada à devolução, ou seja, eu quero só a posse, não quero devolver o valor, você está prejudicando a parte contrária. Você não está implementando ou adimplindo uma parte, uma obrigação que é sua. Bom, o artigo 515 do CPC lista os títulos executivos judiciais, além das sentenças, podem ainda ser objeto de cumprimento de sentença, os acordos judiciais ou extrajudiciais homologados, formal de partilha, perdão, sentença penal transitada em julgado, sentença arbitral, sentença estrangeira homologada pelo STJ. Todos esses são títulos executivos judiciais, né, que vão poder ser objeto também aí de um cumprimento de sentença. Então veja aí, ó, mais um julgado, ó, TJ também, de 24, novembro de 24, recente, direito processual civil e penal, agravo de instrumento, violência doméstica, indenização por danos morais fixados em sentença penal condenatória. Um dos títulos, né, judicial.
judiciais. Execução de título judicial, o fato de indenização mínima ter sido fixada em sentença penal condenatória não altera a sua natureza cível. A indenização, óbvio, vinculada à responsabilidade patrimonial, sendo necessário processamento embaraço cível para os atos de constrição e execução. Ok? Onde promover o cumprimento de sentença? Na maioria das vezes, junto ao juízo que sentenciou a causa de conhecimento, mas pode ser em juízo independente em caso de sentença penal condenatória, sentença arbitral ou sentença do Tribunal Marítimo. Olha aí, pessoal, pouca gente conhece a questão do Tribunal Marítimo, ultra mega especializado numa área. De repente, se você quiser trabalhar numa área que não tem tanta concorrência, tu pode não ter tanta clientela também, né? Ou ser mais difícil você fazer mais. Você pode começar ali um trabalho. Olha que interessante. Então, sentença penal condenatória, sentença arbitral, sentença do Tribunal Marítimo, não tem como você entrar vinculado a uma causa principal, porque não é o caso, né? O penal é de um outro juízo, a arbitral também foi de um tribunal arbitral e o Tribunal Marítimo também é um outro órgão independente. O Tribunal Marítimo vem regulado pelo decreto 20829 de 31, pessoal. Dá uma olhada nisso, hein? Antigo. Sua competência se volta ao julgamento administrativo dos acidentes e fatos na navegação marítima. É uma área bem específica. Especificamente, perdão, eu especificamente trabalhei uma época aí com. Eu tinha um cliente que fazia, era direito aduaneiro, não era exatamente um direito marítimo, mas tinha algumas coisas que a gente tinha que saber, aquela coisa de perda por avaria grossa e tal, tinha algumas coisas que a gente tinha que saber. É, mas é isso. Como previsto no artigo 517, a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto nos termos da lei depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no artigo 523. Isso foi uma novidade muito boa, né? É uma pressão sobre o devedor você poder pegar a decisão judicial transitada em julgado, aquela que vai ser objeto do cumprimento de sentença, e depois que transcorreu aquele prazo do 523, não houve pagamento, você vai e leva a protesto. É um bom meio de pressão sobre o devedor. Acho que eu até comento isso. O protesto é uma ferramenta importante de pressão sobre o devedor inadimplente, pois, entre aspas, né, suja o seu nome, inclusive fazendo o protesto aparecer nas informações de Serasa e congêneres. Ok? Pessoal, deixo aqui meu e-mail, tal como sempre. Vou aqui interromper o compartilhamento. E agradeço muito a atenção de vocês. Mais uma vez, deixa aí o seu comentário, o seu curtir, compartilha. Se você quiser aí pedir alguma, puxa, professor, eu gostaria de um esclarecimento, ou uma pequena aula sobre tal tema, sugira aí embaixo, a gente vai analisar e vai considerar, tá bom? Pessoal, tchau, um abraço, até mais e é isso aí. Obrigado pela atenção e pelo carinho.